27 de abril de 2018, histologia geral. Hoje nós vamos começar a falar do conjuntivo. Eu tenho alguns avisos que eu queria dar para vocês. O primeiro deles é apresentar para vocês a nossa nova monitora. Vem cá, Mari, por favor. Então a Mari vai estar ajudando vocês durante esse semestre, tá? E durante os próximos, se Deus quiser, para frente aí. Ela vai deixar o horário de monitoria. A partir da semana que vem ela vai estar atendendo vocês. Hoje ela veio aqui para assistir só um pedacinho da aula, que ela tem aula a seguir, mas ela vai ficar acompanhando uma hora de aula aqui, não é isso? E vai estar ajudando a gente a passar as lâminas aqui, tá bom? Durante um pedacinho da aula. A nossa última aula é semana que vem, mas a Mari vai continuar com a Cristina, ela é monitora da disciplina, tá? Bem, o que vocês vão ter que fazer é combinar com ela para fazer os esboços das lâminas, tá? O combinado é que o pessoal na sua frente durante a monitoria sente e vá olhando a lâmina e fazendo um esboço. Não precisa ser nenhum trabalho artístico não, mas aí você vai ter que dar o ok, vai pegar o nome da pessoa, vou te passar uma lista e você vai dar o ok, tá? Ela está com umas ideias também que eu achei bem bacanas, de procurar ajudar vocês. Então a gente vai combinar aí ao longo dessa semana e quem sabe na semana que vem eu trago alguma novidade para vocês. Lembrando que semana que vem é a nossa última aula, aí na outra semana, ou seja, daqui a 15 dias é a nossa avaliação, tá? Quem quiser já fazer os esboços das lâminas antes da prova de recuperação, para quem for ficar de recuperação, já pode adiantar. Assim como vai poder fazer o questionário que eu vou colocar disponível para vocês na semana que vem. Vou pedir a Mari para me lembrar, tá? Para eu não esquecer. Outra coisa, sobre aquela história dos laminários, que estão com problema, ela vai olhar com a Cristina para ver como é que funciona a história dos laminários aqui, em que ponto que está. Aquela história das lâminas quebradas e tal. Como ela está chegando hoje, ela não sabe direito como fazer, mas ela vai conversar com a Cristina e vai se inteirar do assunto, combinado? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso, alguma coisa? Então o horário ela vai pular fora, depois que conversar com a Cristina. A Cristina é chave no processo, porque a Cristina tem o horário dos outros monitores. Ela pode fazer qualquer horário, ela só não pode fazer no horário de histologia veterinária, que tem aula aqui também. Ela pode fazer inclusive com outro monitor, não há problema. A Cristina também tem os horários de ocupação da sala, então é a Cristina que vai falar com ela: olha, você pode fazer nesse horário, porque esse horário está livre. Ela tem uma disposição de horários que ela já passou e vai combinar com a Cristina. O sistema da monitoria é aquele que vocês já conhecem, eu já falei, mas deixa eu reforçar. Ela chega na monitoria, no horário dela, espera meia hora, se não aparecer ninguém, ela vai embora. Se você quiser aparecer depois dessa meia hora, avise para ela. Então ela vai deixar um contato e você vai avisar: ó, Mari, eu não posso chegar às 4 da tarde, mas eu vou chegar às 5, você me aguarda? Ela vai aguardar vocês. Tá combinado? Tá? Alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo? Tá, obrigado. Pode sentar lá. Vou só montar aqui para a gente começar a aula, aí você me acompanha um pouco, até a hora que você quiser. Pronto. Ajudou? Não, só pausei. Tá vendo? Já temos alguém que entende aí para ajudar, né? Tá? Deixa eu ligar aqui. Bem, hoje é uma parte teórica sobre conjuntivo, rápida, e depois uma parte prática, também rápida, só com 3 lâminas, tá? Hoje nós temos 3, eu acho que na aula que vem nós temos 6. Só que das 6 que nós temos, nós vamos ter uma ou 2 que são repetidas, ou seja, nós vamos ver hoje e vamos rever na semana que vem. Então, são 6, mas assim, não é tão complicado assim. Pode ser. Tem um outro menino que fez prova também de monitoria
E ele tem interesse, perguntei para ele, e ele tem interesse em ser monitor voluntário. Ele é da biologia. Então eu vou contactar com ele para ver como é que a gente faz, quando é que ele vai poder participar, como é que ele vai poder ajudar vocês, tá? Converso com ele semana que vem. Deixa eu ver. Botei um pano aqui me atrapalhando horrivelmente. Coisa aqui. É. Tá fácil, hein? Eu tive uma professora que desenhava lâmina mesmo. Olha a imagem comparando a ficha aqui. Ó, detectou. Pronto. Vou apagar ali. Daí. Totalmente aberto. Bem, vamos para o conjuntivo. Primeira coisa que eu preciso falar com você sobre o conjuntivo é que o conjuntivo é um tecido bem diferente do epitelial que nós vimos até agora, tá? Ele tem diferente... Oi? Não está aparecendo o slide inteiro, né? Hã? Não está aparecendo o slide. Aqui em cima? É. Dá uma ajeitada, pode ajeitar aí para mim, por favor? Vai levantar, isso. Levanta aí, um pouquinho, põe na posição, tá? Deu certo? O que você acha? Ah, tá bom. Tá bom? Bem, então ele é um tecido bem diferente do epitelial. Ele tem lembra dos dois constituintes dos tecidos? Matriz e células. Então o que acontece? Nesse caso desse tecido, é o contrário do epitelial. Ele tem poucas células em relação à matriz, ou seja, tem uma mudança muito maior de matriz do que de células. Pronto, primeira coisa importante. Segunda coisa, em relação ao epitelial, o conjuntivo tem diferentes tipos celulares. E isso é vai apresentar uma riqueza maior de possibilidades para a gente, tá? Bem, antigamente o pessoal chamava o conjuntivo de conectivo, porque conectivo é porque ele faz uma conexão, tá? Ele se conecta com outros tecidos, certo? Para quê? Para nutrir, para cuidar, para levar oxigênio, para tirar excretas, para suportar outros tecidos. Então esse é o papel do conjuntivo, tá? Se você pensar que conectivo quer dizer união, conjunção de conjuntivo quer dizer também união, tá? Ele une outros tecidos. Então toda vez que você tiver tecido não vascularizado,
ou mesmo vascularizadas, você vai ter o conjuntivo em volta. Então, no epitelial, toda vez que tem um epitelial, do lado dele, obrigatoriamente tem que ter um conjuntivo. Você se lembra que o epitelial não é vascularizado nem inervado? Então, você tem vasos sanguíneos, o conjuntivo é riquíssimo em vasos e inervações. Esses vasos sanguíneos vão pegar e vão se dirigir, vão para as proximidades do epitelial, e lá, por difusão e osmose, os compostos vão ser liberados para o tecido epitelial. Do mesmo jeito, compostos do tecido epitelial que não tem função, excretas, por exemplo, CO2, vão ser levados por difusão e osmose para os vasos presentes no conjuntivo. Bem, então, suporta, nutre e inerva os tecidos, também conhecido como conectivo, vários tipos celulares presentes, abundância de matriz. Essa matriz, para o pessoal mais antigo da histologia, eles chamam de substância fundamental amorfa, tá? Esse termo, substância fundamental amorfa, você vai ver em alguns lugares aí, ocasionalmente eu posso até falar sobre ela, tá? SFA, substância fundamental amorfa, mas o termo atual é matriz extracelular, tá bom? ME, tá certo? Tudo bem? Mas, ocasionalmente, vocês vão ver, até no próprio livro, vocês vão ver essa denominação. Bem, o que você vai ter de origem embrionária desse tecido? Toda vez que eu falo de origem embrionária, eu estou enfatizando coisas que são importantes para o tecido adulto. Porque começa lá no embrião, por exemplo, lembra do epitelial? O epitelial tem as 3 origens, não é isso? Ele é ectoderma, mesoderma e endoderma. Os 3 tecidos embrionários geram epitelial. Então, o tecido epitelial é diferente. A classificação dos tecidos epiteliais, aquela similaridade, tem a ver com o papel do tecido epitelial e menos com a origem embrionária, já que ele tem as 3 origens embrionárias possíveis. Já no conjuntivo, não. É uma origem embrionária única. Todo conjuntivo vem do mesoderma, que a gente chama no adulto de mesênquima. Então, aqui comigo não, mas quando vocês forem ver lá com a Cristina, existe um conjuntivo especial nos locais de formação do osso, de ossificação. Esse conjuntivo a gente chama de mesênquima, tá? É um conjuntivo com células tronco adultas que vão alimentar aquele estoque de tipos celulares que estão nos ossos, por exemplo, em formação. Tudo bem? Então, todo conjuntivo tem a mesma origem embrionária. E nesse sentido, ele é totalmente diferente do epitelial. Olha que engraçado. Epitelial tem as 3 origens embrionárias. Mas qualquer tipo de epitélio que você vê, ele é muito parecido. Epitélio é difícil da gente errar. Porque, assim, aquelas células daqueles tipos que vocês conhecem, ou achatadinhas, ou redondinhas, ou alongadas, pouca matriz extracelular, etc, etc, etc. Tá? Bem, e as glândulas, tecido epitelial glandular, também são assim, não é? O que a glândula é? É uma especialização do epitélio. Se você vê, tem as células muito parecidas, elevadas ou de bolinhas, tem a área de produção de substância, que é o adenômero, que também é assim, não é? Então é muito parecido. É só uma especialização daquele epitélio de revestimento que vocês conhecem, tá? Que foi o primeiro que nós vimos. Agora o conjuntivo, engraçado, ele deveria ser mais parecido ainda um com o outro, porque o tecido conjuntivo só tem uma origem. Você pensaria, poxa, se o epitélio tem as 3 origens e é tudo muito parecido, o conjuntivo que tem uma origem só deve ser tudo igual, mas não é bem assim. Olha só os tipos de conjuntivo. A derme é um tipo de conjuntivo. Os adipócitos, gordura, um tipo de tecido conjuntivo, é o tecido adiposo. Os ossos, conjuntivo. Cartilagem, conjuntivo. Sangue, conjuntivo. Tá vendo? Então o que acontece? Você tem vários tipos diferentes. E eu acho que se eu colocasse uma amostra de sangue aqui e um osso aqui, você não ia confundir uma coisa com a outra. Por quê? Porque são bem diferentes. Bem diferentes, eu quero dizer, em termos macroscópicos, tá? Você olhando, você fala, poxa, é diferente. Mas em termos de composição, não. Quer ver? Os ossos, a cartilagem, o sangue, a derme, todos têm uma abundância de matriz extracelular, aquele componente que não é célula. Todos têm vários tipos celulares no seu interior, tá? Todos são inervados
todos são vascularizados, todos suportam outros tecidos próximos, tá vendo? Então, nesse sentido, eles são funcional, né? Sentido funcional mesmo, eles são muito parecidos, apesar que, à primeira vista, eles poderiam parecer para a gente diferentes. Tudo bem? Bem, o que mais que você tem no conjuntivo? Você tem 3 coisas. 2 eu já falei. As células, que a gente vai explorar na aula que vem. A matriz extracelular, que a gente pouco vai falar dela, tá? Eu só vou pedir basicamente para vocês estarem identificando onde ela está. E os sistemas de fibras. Esses sistemas de fibras, acredito que a gente vai olhar hoje, tá? A gente tem 3 lâminas aqui hoje. E 2 são de sistema de fibras. São 2 sistemas de fibras. As fibras colágenas. O colágeno é super importante, é a proteína mais abundante que a gente tem no nosso organismo, está espalhado no nosso corpo todo, nas unhas, no cabelo, na derme, dentro dos ossos, na cartilagem, etc, etc. O que esse colágeno faz? Esse colágeno é uma tripla hélice. Lembra daquela história da dupla hélice que a gente tem em DNA? Eles conheceram o colágeno antes do DNA. Então olha que bacaninha. Até a década de 50, o DNA, a estrutura do DNA foi descoberta em 54, não é isso? Por Watson, Crick e Franklin. O que acontece? Até essa época, o que valia era uma hipótese que foi criada por um cara muito famoso, vou lembrar o nome dele desapareceu, não sei como. Ele conseguiu ganhar só 2 prêmios Nobel, o nosso amiguinho, tá? Um de química e um de física. Vou lembrar o nome dele, ele morreu não tem muitos anos não, e quando ele morreu foi uma comoção danada, vou lembrar o nome dele. E ele fez o quê? Ele que criou essa teoria que o DNA era tripla hélice, baseado em quê? Em descobertas anteriores, por exemplo, do colágeno, que ao invés de ser dupla hélice, é tripla hélice. Só que o DNA tem um papel extremamente importante. E o colágeno também tem, mas o papel do colágeno é estrutural. Então são 3 hélices cruzadas, tá? E essas 3 hélices cruzadas, elas dão uma força incrível. Para vocês terem uma ideia, fizeram um cálculo de esforço, e esse cálculo demonstrou que o colágeno, se você fizesse, se a gente fosse capaz de fazer um cabo de aço, que é uma estrutura extremamente forte, se a gente fosse capaz de fazer um cabo de aço da grossura de uma fibra de colágeno, a fibra de colágeno seria muito mais forte do que o cabo de aço. Então é extremamente forte e igual ao cabo de aço, ela vai ser resistente às trações. O que é tração? Ao esforço. Então a fibra de colágeno serve para isso. Ela está cruzada, são 3 enovelados, né? 3 hélices enoveladas, tripla hélice, e aí ela vai dar resistência, consistência e estruturação para os órgãos, para as nossas estruturas internas e mesmo para as estruturas externas, não é isso? Então esse colágeno serve para isso. Então um sistema de fibras são as fibras colágenas, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, é o sistema colágeno, tá? E um outro sistema é o sistema elástico. O sistema elástico faz o contrário do colágeno. Ele permite, por exemplo, que eu consiga fazer isso aqui, ó, puxar minha pele e ela volta para o lugar. Eu puxo e ela volta. Por quê? Porque aqui na derme nós temos agindo as fibras elásticas. E como elástico, ela faz isso. Ela estica e retorna ao tamanho normal. Ela estica quando o tecido é alongado e depois ela vai encolher e vai trazer o tecido para a forma normal. Então você tem 3 grandes constituintes lá dentro do tecido conjuntivo. Os tipos celulares, vários. A matriz extracelular e a substância fundamental amorfa, tá? E os sistemas de fibras, colágeno e elástico, que a gente vai passar a olhar daqui a pouco cada um deles, tá? Tudo bem? Bem, as células. Tem um monte de células no conjuntivo. A mais importante são os fibroblastos, tá? Fibroblastos. Se eu fosse um professor antigo, o que eu diria para vocês? Fibroblasto é uma célula
que é jovem, que está com grande capacidade de síntese. Quando essa célula fica adulta, que diminui a quantidade de síntese, ela passa a se chamar fibrócito. Mas como eu não sou um professor antigo, eu vou dizer para vocês que a definição atual não é bem essa. Não existe mais, se você pegar nos livros atuais, você ter a classificação fibrócito. Por quê? Porque é só um estágio funcional, é a mesma célula. E olha que engraçado, está aqui, né? Na minha derme aqui eu tenho fibrócitos, lá embaixo, tá? Se eu fizer um corte, o que acontece? Os fibrócitos passam a aumentar a capacidade de síntese e vão virar fibroblastos. Assim que eles produzem essa quantidade de substâncias de matriz, fibras, etc., eles voltam ao estado funcional menos ativo. E aí chamaria fibrose. Bem, tem diferença morfológica? Tem. Normalmente o núcleo é mais achatadinho. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, você tem os fibroblastos com o núcleo mais redondinho, apesar de ser alongado, e o fibrócito com ele mais achatadinho ainda, tá? Bem, é um detalhe às vezes sutil. A gente vai aprender, então, eu não vou pedir jamais para vocês diferenciarem um do outro. Eu vou só pedir para vocês, esse é um fibroblasto, eu estou satisfeito, tá? E a gente vai aprender como é que distingue isso na próxima aula, certo? E aí, aqui, como eu disse a vocês várias vezes, eu faço questão de insistir nisso, aqui não tem nada difícil, tá bom? Então, qual que é a minha ideia? Mostrar para vocês a forma fácil de identificar os tais de fibroblastos. Fibroblasto, blasto, célula primitiva, célula pouco desenvolvida, tá? Célula jovem. E fibro é porque é ela que produz as fibras. Além da matriz extracelular, ela vai produzir também os sistemas de fibras, tanto elásticos quanto colágenos, tá? Então as fibras vêm desse fibroblasto. Bem, além disso, depois a gente vai falar mais sobre isso. Você tem outras células, tá? Eu queria começar contando sobre essa aqui, ó, certo? Os macrófagos. Macrófagos são umas células super importantes. Vocês vão aprender sobre elas com a Cristina também. A Cristina vai mostrar para vocês que existem macrófagos em outros tecidos. Por exemplo, lá nos ossos, esses macrófagos estão presentes. São células que fazem fagocitose, ou seja, que defendem o nosso organismo contra infecções. Bem, lá nos ossos, os macrófagos recebem outro nome. São chamados osteoclastos, tá? O que são macrófagos? O que são osteoclastos? São células que fazem parte de um sistema de defesa do nosso organismo, que a gente chama de sistema mononuclear fagocitário, fagocitose. Elas estão espalhadas pelo meu organismo inteiro. Então, lá, a Cristina vai falar, por exemplo, que lá no sistema nervoso tem a micróglia, que é um tipo de macrófago, uma célula da neuróglia, que são as células que acompanham os neurônios. Ela vai mostrar nos ossos, os osteoclastos. Se a gente tivesse aqui uma histologia de sistemas, eu ia mostrar para vocês, aqui no fígado você tem macrófagos, que chamam células de Kupfer. Lá nos pulmões a gente tem um macrófago, que se chama célula de poeira, e assim por diante. Então, o que essas células fazem? Defesa. Lá no sangue, elas vêm do sangue. No sangue, elas vão formar uma célula, elas vêm de uma célula chamada monócito. Então, originalmente, todo macrófago foi um monócito. Em outras palavras, macrófago no sangue não é macrófago, é monócito. É a célula original. Aí ela invade o conjuntivo. Vocês lembram de uma coisa, pelo menos na minha época ensinava? Diapedese. O que é? Você tem um vaso sanguíneo, um endotélio. Esse monócito lança prolongamentos, ele é uma bolinha. Ele lança prolongamentos e atravessa a parede do vaso, o endotélio, vocês já aprenderam. Ele atravessa a parede do endotélio e vai viver no conjuntivo. Quando ele chega no conjuntivo, ele não sai mais de lá. Ele é um morador permanente, fica lá até morrer. Tá? Bem, só que lá ele não está sozinho. Existem outras células. Células relacionadas com o sistema imune, com a capacidade imune do organismo, e que eu vou falar depois, mas muito rapidamente. A gente vai encontrar mastócitos,
eu vou mostrar para vocês. A gente tem lâmina de mastócito e plasmócito. Plasmócito eu vou só falar, a gente não tem lâmina aqui nesse curso. Tem lâmina na caixinha de vocês, mas a gente não se preocupa com esse plasmócito aqui. Também, em algumas lâminas, a gente veria células sanguíneas. Essas células sanguíneas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, essas células, elas invadem o conjuntivo. E diferente das de cima, fibroblastos, mastócitos, plasmócitos e macrófagos, elas não são residentes permanentes. Então imagina, você está com uma infecção. Aí vem o que? Vem o macrófago, ataca primeiro o micro-organismo que está ali, uma bactéria, por exemplo. Ele ataca a bactéria. E o macrófago faz uma outra coisa. Ele a gente chama que é apresentador de antígenos. Ele mata a bactéria, tira pedacinhos dos antígenos da superfície da bactéria e apresenta para outras células de defesa. Entre essas células de defesa, a gente tem, por exemplo, os plasmócitos e os mastócitos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão ativar o sistema imune. E aí, células de defesa, neutrófilos, basófilos, vão invadir aquele local da infecção e vão combater a infecção. Muitas morrem ali. As que não morrem, depois que acaba a infecção, elas voltam para o sangue. Tá? Elas vão voltar para o sangue. Então, elas são assim, estão de férias só, não são residentes permanentes. Qual é a diferença mesmo? Da parte de cima ali com a parte de baixo? Essas aqui, ó, são visitantes, células sanguíneas. E as de cima são permanentes. E as duas são de defesa. Daqui para cá, ó, tudo é de defesa. Tirando o fibroblasto, tudo é de defesa, tá? Apesar que essa história tem mudado um pouco. Por exemplo, depois que eu comecei a fazer as tatuagens, eu resolvi ler a respeito. E esse pigmento da tatuagem, você sabe como é que funciona? O macrófago ele não joga fora. Né? Ele fagocita o pigmento e fica dentro. Então, o que vocês estão vendo aqui são pigmentos dentro de macrófagos. Só que olha só, existe um pouquinho, claro, na matriz extracelular também, mas principalmente dentro de macrófagos e dentro de fibroblastos também. Então, os fibroblastos estão absorvendo esses pigmentos e provavelmente teria algum papel também em defesa, vamos supor, tá? Apesar de não ter nada comprovado, mas é uma coisa que chama atenção. Você juntar 2 mais 2, você já pensa, opa, está fazendo alguma coisa diferente. Então ficam dentro, os pigmentos ficam dentro. Depois a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Tudo bem, tranquilo? Bem, as fibras, depois a gente vai falar, e a matriz, tá? O que você tem na matriz? Você tem proteoglicanos, glicosaminoglicanos, as GAGs, proteínas adesivas. O que seriam essas moléculas aqui? São moléculas grandes que servem para preencher espaços e servem como reservatório de água. A água fica associada com elas. O que acontece? A água lembra da história do solvente universal? Por quê? Porque substâncias conseguem se associar com a água e ser transportadas de um canto para outro. Então, essas moléculas gigantes, elas se juntam com a água e ao se juntar com a água, elas permitem que a gente, ficando hidratado, o que acontece? Com a pele estando hidratada, com a derme, por exemplo, estando hidratada, você consiga transportar substâncias com mais facilidade de um canto para o outro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma substância dessa, tá? Um pouco melhor. Tudo bem, tranquilo? E proteínas adesivas. Você tem várias proteínas adesivas também. Para que servem essas proteínas? Para que as células possam migrar de um lugar para o outro. Então elas vão fazer como se fosse um piso aderente, para que, por exemplo, o macrófago possa sair de lá e vir até aqui. Então elas permitem, elas pavimentam esse caminho para que as células possam migrar. Bem, a matriz, tá? É um gel hidratado, muita água, o importante da matriz é a água, né? Para permitir a difusão, tá? Formado por proteoglicanos. Proteoglicanos é o que? É uma mistura de proteínas com carboidratos, tá? Tem vários aqui. Eu queria falar sobre o ácido hialurônico só. Não quero entrar muito em detalhes, não, nem vou cobrar isso de vocês. Mas queria falar sobre o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico é um exemplo típico dessas aqui, apesar de ser bem maior que as outras que estão aqui embaixo,
Mas ele é muito famoso porque a mulherada usa muito em cremes de beleza, nessas coisas assim, não é? Então você consegue fazer, vai lá na dermatologista e ela te dá um preparado com base em ácido hialurônico, tá? O que esse ácido faz? Deixa eu te mostrar. Não, ele faz o seguinte, quer ver? Deixa eu mostrar ele aqui, deixa eu ver se eu acho ele em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Porque essa aqui já é a apresentação simplificada ou simplificada? Se não tem mais aqui não tem. Bem, o que esse ácido? O que esse ácido hialurônico? Ele é uma molécula gigante, enorme. Para vocês terem uma ideia, ele tem tamanho comparável de uma célula. Ele é gigantesco, tá? Ele é gigantesco. E o que ele faz? Ele fica tremendamente hidratado, cheio de moléculas de água. E aí, quando você passa um creme de ácido hialurônico, o que acontece? Esse creme, ele, se for absorvido pela pele, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai te permitir preencher esses espaços. Bem, sobre colágeno e ácido hialurônico, eu sou muito cético em relação a isso, certo? Uma coisa é injeção. Você pegar uma injeção, dar uma injeção de colágeno, dar injeção de ácido hialurônico, tudo bem. Mas você vai aí na farmácia, tem um montão de cremes. Bem, alguém poderia me explicar, porque eu não sei, como é que isso vai ser absorvido pela sua epiderme e vai chegar lá na derme. Tá? Vocês lembram da epiderme, aquela camada, várias camadas de células ali, tal. Então isso não vai ser absorvido. Tá? Então a pessoa compra, vamos dizer assim, gato por lebre, né? Está comprando uma coisa, eu usei o colágeno já deixou minha pele mais firminha. Não é bem assim, ele não foi absorvido, meu. Tá? Então assim, não existe esse tipo de coisa. Tá? Agora, para tópico externo não existe. Agora, você fazer um preenchimento com colágeno, com ácido hialurônico, dá certo, por um tempo. Então imagina, você tem umas ruguinhas de expressão. Aí o que acontece? O médico vai, uma seringuinha e faz o preenchimento, coloca ácido hialurônico lá na derme. E aí é uma molécula grande que fica hidratada e ela vai encher o espaço ali, por um tempo. Ela vai ficar um tempo e depois vai ser degradada. Como você já tem aquilo ali por uma falta de produção dessas moléculas, depois de uns poucos meses você vai ter que voltar a fazer de novo, tá? Sua pergunta. E quando a gente toma o colágeno? Aí do mesmo jeito. Pensa bem. Vamos pensar no caminho? Você tomou o colágeno. Vou mostrar o colágeno aqui para você. Já vamos saltar e vir para cá. Olha o colágeno. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. É uma molécula enorme, grandona. Olha a tripla hélice aqui, ó. Lembrei o nome do pesquisador. Linus Pauling. É o cara super famoso, que trabalhou com vitamina C, etc. Um cara super famoso, ele que descreveu a estrutura. E como ele era o papa dos cientistas, vamos dizer assim, quando ele falava, a água parava, vamos dizer assim, né? Então todo mundo acreditava no que ele falava, ele deu muitas dentro, mas deu uma bola fora a respeito da estrutura do DNA. Tá? Linus Pauling, morreu há alguns anos. Bem, quase aos 100 anos ele morreu. Bem, imagina, essa molécula grandona. Como é que funciona a absorção? Você vai chegar, vai quebrar lá começa no estômago, passa para o duodeno e lá vai ser quebrado. Então você come uma proteína, é uma proteína. Você vai comer uma proteína, ela vai ser quebrada em aminoácidos. E os aminoácidos são absorvidos. Então você é incapaz de absorver a estrutura. Concorda comigo? Você vai absorver os aminoácidos. Você deve pensar, não, mas tudo bem, eu como colágeno, tomo uma pílula de colágeno, vai ser absorvido no meu intestino e os aminoácidos estão carimbados para fazer colágeno. Não existe isso. Você vai fazer tudo quanto é coisa com os aminoácidos do colágeno, inclusive colágeno, mas não significa que você vai ter mais colágeno. Tá vendo? Então não adianta, não é bem assim que funciona. Tá? Não é bem assim. O que você tem que fazer é, ao invés de estar tomando uma pílula de colágeno, que é uma bobagem, é você estar melhorando a sua alimentação, tornando ela mais rica possível, para você inclusive produzir proteínas, entre elas o colágeno. Tá certo? Então a gente tem que pensar um pouquinho, porque às vezes a gente vê isso aí, vê essa história e fala, poxa, eu vou comprar, vai resolver minha vida, etc, vou tomar, vou pagar, tá baratinho, R$250 o potinho. E pronto, é a mesma coisa com o negócio dos meninos os meninos
academia, por exemplo, entra na academia, logo o cara faz a besteira de ir lá e comprar um potão de whey, já viu? Whey protein. O que acontece? Esse whey é uma quantidade maior de proteína. Qual que é a ideia? Que você faça musculação, chega em casa, passa fome e toma whey. E tem outro dia, teve uma vez que eu encontrei uma menina daqui, foi minha aluna, e ela fazia academia comigo, ela fez uns 2, 3 anos de academia no mesmo lugar que eu. Nesse dia, ela mora com a cidade aqui perto, levava whey, ela tomava, eu acho que passava várias horas na academia, ela é fortona, passava várias horas na academia e tomava uns 2 potinhos, uns 2 scoops de whey. Aí o que acontece? Um dia ela estava lá para tomar, e eu estava lá coincidentemente, e ela esqueceu o whey. Você precisava ver o desespero da menina. Parecia que ela ia morrer, o desespero dela. Pedia para um, pedia para o outro, porque ela não podia ficar sem o whey. Eu falei assim, gente. Aí eu falei assim, olha, não tenho não, viu? Não tenho não. Na verdade eu até tenho, porque eu comprei uma época e está jogado lá em casa. Mas assim, o desespero das pessoas. Então o que acontece? Se você, ao invés de investir num whey, que custa a bagatela aí de 250, 300 reais, por isso que eu estou falando que às vezes a pessoa mete o pé na jaca, chega lá, aí vem alguém e fala assim, você não está rendendo, está fraquinho, ainda não ganhou os músculos que você pretende ganhar, porque está faltando whey. Eu vendo. Aí você vai, compra do cara, 200, aí ele fala assim, não, isso aqui é puríssimo, vem dos Estados Unidos, e não sei o que, 250 conto. E no final das contas, dizem, pesquisas indicam o seguinte, o whey realmente é importante para o atleta. Para nós que estamos longe de sermos atletas, não faz diferença nenhuma. Então o que você deveria fazer? Deve fazer? Investir numa alimentação melhor. Se você está pensando um potão daquele de whey por mês, você vai gastar 250, se você for lá e gastar 250 reais em frutas, em legumes, em verduras, em carne, você está fazendo muito melhor, tá certo? Mesmo porque a gente tem que lembrar que a gente não sabe a origem disso, e pelo menos a origem nacional, eu sinceramente não tenho muita certeza do que tem lá dentro não, quanto mais um negócio desse assim que vende em quantidade. Agora, mesmo a internacional, eu não tenho certeza absoluta. A gente não sabe como isso funciona. Então, às vezes, você está se dando muito mal por causa de um negócio desse. Tá certo? Então, a gente tem que pensar em coisas que às vezes a gente já sabe. Você já sabia disso. Que o que acontece? Tudo que você come, qualquer pílula, qualquer coisa, vai ser absorvida lá no intestino. Então, o que acontece? Vai ser quebrada. Você não consegue enfiar uma molécula gigante dessa para dentro. Quem dera se a gente conseguisse, Não consegue. Então, não vai dar certo, tá? Bem, então voltando aqui à minha história. Olha como é que é a composição dele, como é que é simples, a composição do colágeno. Tchau, meu bem. Aí se eu tiver aqui segunda-feira, a gente combina, tá? Tá bom? Aí eu te mando uma mensagem. Tchau. Olha a composição dele, como é que é simples. Glicina, prolina, 2 aminoácidos mais simples que tem. 33,5% e 12, ou seja, metade dele praticamente são só 2 aminoácidos, tá? E o que acontece então? Ele tem uma estrutura bem comum, bem constante, tá? Bem constante, são as triplas hélices que eu contei. O que acontece? Ele é dividido em subunidades. A subunidade do colágeno a gente chama de tropocolágeno, são as subunidades menores dele que eu vou mostrar agora para vocês. E o colágeno tem uma coisa que a gente vai ver aqui nas lâminas, que é uma estriação transversal. Graças a Deus eu digo para vocês que essas estriações transversais aparecem 2. Uma aqui, na primeira parte, para a prova 1, que é do colágeno. E outra no tecido conjuntivo denso modelado, por exemplo, dos ligamentos, a gente vai ver. Tá? Então tem essas estriações, essas barrinhas assim, e lá no músculo estriado esquelético aparece de novo. Quem não conhece, acha que elas são muito parecidas. E aí as pessoas fazem confusão. O que acontece?
Qual que é a sorte? Uma é da prova 1, outra é da prova 2. Então, menos problema, né? Bem, seguindo. Então, dá uma olhada. Vê bem, ó. Olha aqui. Essa é a molécula, ó. Essa é a molécula de trococolágeno. Tripla hélice, tá vendo, ó? 1, 2, 3, enrolado. O que acontece? Se você for olhar, então, olha, tá vendo aqui? A molécula tá aqui grandona, né? Olha ela menorzinha aqui, tá vendo? Ó, aqui eu tenho uma, daqui até aqui, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho mais uma, aqui eu tenho mais uma, aqui eu tenho mais uma, aqui eu tenho mais uma. Bem, olha a disposição deles. Você tem várias unidas. Quando você une várias, então você tem uma tripla hélice aqui, sai na de dentro, tá vendo? Aqui você tem um feixe, tá vendo? Ó, um feixezinho de fibras. Quando essas fibras são colocadas igual os pedreiros colocam tijolos numa parede. Quando você vai fazer uma parede, você não pode pôr uma fileira, a fileira de baixo igual a fileira de cima, que igual a de cima. Por quê? Você sabe que só você empilhar os tijolos assim, exatamente um em cima do outro, enfraquece a parede. Você bate a mão, a parede cai. Então o que os caras fazem? Na fileira de baixo está aqui, a emenda está aqui, e na de cima a emenda está do lado de cá, para dar resistência. E o colágeno é feito assim, ó. Olha lá, tá vendo? Troca o colágeno está aqui, olha, está aqui, aí o outro buraco, a união está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. O que acontece? Se você der uma olhada, por causa dessa disposição, você vai ter regiões que tem mais buracos. Então, ó, buraco, 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 tá vendo? Vários buraquinhos. E tem regiões que você não tem buraco nenhum, tá vendo? Então, o que acontece? Essa região deixa passar a luz, porque tem buracos. Essa região aqui, ó, não deixa passar a luz, ela vai refletir a luz. Então, você vai ter bandas de coloração clara e escura. Então, você vai olhar, vai estar barradinho. Tá? No nosso microscópio não são claras e escuras, mas você vai ver tonalidade de vermelho, de rosa, mais clara, mais escura, mais clara, mais escura. Então tem esse barradinho, as bandas que a gente chama anisotrópicas e isotrópicas. Então você tem esse barradinho assim, característico. É assim para dar reforço à estrutura do colágeno que a gente está vendo, tá? Por causa da estrutura dele. Lá no músculo tem o barradinho também. O músculo, o barradinho do músculo estriado esquelético, não é por causa do colágeno, e sim por causa da estrutura contrátil dele, que tem esse mesmo arranjo aqui, ó, que a gente chama de sarcômero, a estrutura contrátil do músculo, tá? Bem, então voltando, olha aqui, ó. Olha aqui, então esse é o trofocolágeno, ou seja, tá vendo, ó, essa seria a fibrila, pequena fibra, tá vendo, ó, tá aqui, com milhares de moléculas de colágeno unidas. De trofocolágeno, vamos falar o nome certo. Milhares de moléculas. Aí, ó, você pegou uma molécula dessa e puxou para fora. Essa aqui, ó, esse trio, tá vendo? Ó, que entra na fibrila. Isso aqui é a fibrila. Olha ela aqui, fibrila, tá vendo? E aí você tem, ó, bandas claras, bandas escuras. Ou seja, na região de superposição, ou seja, em que você não tem buracos, dessa banda mais clarinha. Por quê? Porque a luz do microscópio bate aqui e é refletida. Tá certo? E essa aqui, ó, olha nessa aqui, ó, é mais escura. Por quê? Tem os buraquinhos e a luz que está chegando ali consegue atravessar. Tá bom? Então, você vai ter esse bandeamento claro e escuro. Fibrilas. Olha, agora vamos seguir. Olha, fibrila, 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 fibrila. Viu só? Um monte dessas estruturas está aqui dentro. E elas estão emendadas por tecido conjuntivo, como se fosse uma cola. E aí, se essas são fibrilas, essa é a fibra. Agora vai mais para dentro. Está vendo aqui a fibra? Olha a fibra aqui dentro, ó. Isso é uma fibra, ó. Olha uma outra fibra em volta. Olha uma outra fibra em volta. Isso aqui, ó, está separado do conjuntivo. Como é que eu chamo isso? Feixe. Então você tem trofocolágeno, fibrila, fibra e feixe, tá? E em volta você vai pôr uma capa de conjuntivo também, formando um tendão. Então todo tendão é esse. Ele é bem, se você olhar, ele é claro, porque o colágeno tem essa cor. A fresco ele é clarinho, ele é branquinho, tá?
Aí você olha, você vai ter o quê? Uma capa de conjuntivo, durinho, tá? Aí lá dentro você vai ter os feixes, certo? Você vai ter o feixe. O feixe é subdividido em fibras e as fibras subdivididas em fibrilas, e dentro da fibrila milhares de fibras de pequenas moléculas de tropocolágeno. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada como é que isso funciona? Aqui é a mesma estrutura que eu mostrei para vocês, tá? Olha lá, eu mostrei aqui, passei para essa, mas eu poderia ter mostrado tudo aqui do mesmo jeitinho, tá vendo? Olha lá, região clara, região mais escura, e aqui, ó, a fibra, então a fibrila, a fibrila, a fibra, o feixe, tá? Bem, e como é que isso é produzido? Quem produz é o fibroblasto, tudo bem? Como é que ele faz? Olha que interessante. Ele produz nos ribossomos, tá? Vai para o retículo endoplasmático rugoso. Depois, você tem alteração na estrutura. Leva resíduos de carboidratos, glicosilação que a gente fala, leva grupos OH, que é a hidroxilação, tá? Tudo alterações no retículo endoplasmático. Por último, leva os peptídeos de registro. Olha que coisa engraçada. Vocês viram aquelas fibrilas lá de tropocolágeno? Essa daqui, ó, que eu acabei de mostrar. Essa daqui, ó. Essa. Ou essa. Ou essa aqui. Ou essa aqui. Essas fibrilas, se você colocá-las juntas, elas se unem naturalmente. Elas se encaixam naturalmente. Então, o que acontece com a célula? A célula faz o tropocolágeno, o fibroblasto faz, mas não pode deixar o tropocolágeno solto lá dentro, porque senão um emenda com o outro e faz uma fibra de colágeno dentro da célula que vai destruir a célula. Entenderam? Aí o que a célula faz para evitar esse problema? Essa é uma fibra de tropocolágeno, tripla hélice, tá? O que ele faz? Depois que ele constrói a fibra lá no retículo endoplasmático rugoso, ele põe uma tampinha aqui e outra aqui, ó. São peptídeos de registro, para evitar que ela emende com a outra. Então, sai todos prontos com esses peptídeos de registro, com essas tampinhas assim, tá? E aí, o que acontece? Depois de pronto, ele vai sofrer exocitose, vai ser jogado para fora. Depois que ele é jogado para fora, lá na matriz extracelular, está cheio de enzimas que a gente chama peptidase. A ave é a enzima. Peptídeo é o peptídeo de registro, a tampinha. Então o que essas peptidases fazem? Quebram os peptídeos de registro. E ao quebrarem, as fibras de tropocolágeno se juntam fazendo fibrilas. E as fibrilas, dependendo do colágeno, vão fazer fibras, que dependendo do colágeno vão fazer feixes. Por que eu estou falando dependendo do colágeno? Porque não existe um só tipo de colágeno, existem vários, tá? Existem vários tipos de colágeno diferentes. Eu não vou me importar de cobrar, não vou cobrar isso de vocês, tá? Mas saibam que os colágenos são diferentes, e cada tipo é porque o tropocolágeno, as cadeias que fazem são diferentes. As cadeias que foram criadas para fazer são diferentes. Pergunta. Necessariamente a glicosilação e a outra aí elas têm que ocorrer, tá? Não, sabe por quê? Repara numa coisa, eu até saltei aqui na hora e não falei. Repara uma coisa interessante sobre o colágeno. Repara aqui, ó. Olha, ele tem glicina e prolina, beleza? Dá 33 com 12, 45, os 46% são desses. Só que isso não é bem assim. Ele tem mais resíduos de glicina e prolina, muito mais. Só que o que acontece? Olha aqui, ó. Essa prolina recebe grupos OH. E aí a hidroxilação, lembra disso? Hidroxiprolina, 10%. Tá? E a glicina também, ela vai sofrer alterações. Então, a gente está contando como 46% glicina e prolina, aqueles resíduos que não foram alterados. Mas você tem uma quantidade, inclusive, maior de glicina e prolina que vão sofrer alterações
a hidroxilação e outros processos dentro do retículo endoplasmático rugoso. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Bem, gente, sexta tarde, dá aquela preguicinha, então vamos passar o que interessa, né? Vamos olhar uma lâmina. Esse aqui está com mau contato, está tudo azul, tá vendo? Tá tudo azul. Ó, viu? Vocês viram que tem cor, né? Conseguiram olhar rápido? Guardaram a cor? Ó. Viu? Ó. É difícil aqui, hein? Já foi destruído milhões de vezes, quase não tem mais fininho. Como é que faz? Coloca um bolinho de papel aí embaixo. Deixa eu pôr uma tampa de caneta. Tampa de caneta eu acho que não vai resolver não. Não, Bolinho de papel não. Não, folhinha. uma borracha. Reclama não, cara? Olha lá, viu? Era isso que faltava. Vai ter que deixar essa tampa de caneta aí mais essa borracha. Vou deixar guardada ali para todo professor poder usar, tá bom? Combinado? Tá? Tudo bem? Tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Qual que é combinado, hein? Antes de olhar, eu vou explicar, tá? Então vamos com calma. Tá? Bem. Opa! Lâmina 51. Vamos marcar as lâminas de hoje? 51. 16 e 17, deixa eu conferir na minha cola. (51, 15 e 16). 15 e 16. Bem, pessoal. Olha que bom, hein? Semana que vem é a última vez que vocês vão me ver, não vão me ver mais. Acabou, hein? Só na prova, hein? Que sorte de vocês, hein? Tá? Bem, então vamos lá. Já vimos coisas muito parecidas com essa, não é isso? Não sei até se essa mesma lâmina já caiu antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Desse material, aquelas primeiras lâminas. Só conferir. Tá aí. Ela já caiu, tá vendo? É a mesma 51. Então ela está caindo de novo. Tá certo? Bem, o que você tem aqui naquela lâmina que você já conhece? Ó, antes de olhar, me acompanhe, por favor. Vamos acalmar. Acalmar o facho, larga o microscópio. Pronto, vamos olhar. Bem, quando a gente olhou aqui, não foi?